Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos seguir com a nossa série de resolução de questões de sociologia de concurso público da banca AOCP. Nessa ocasião, nós estamos resolvendo do concurso para professor de sociologia do Instituto Federal do Pará do ano de 2009. Essa é a parte 5 do nosso vídeo. Quem não viu as demais partes do nosso vídeo, pegue aí embaixo, deixei na descrição do vídeo. E hoje, que é a última parte também, nós vamos resolver as questões 47, 48, 49 e 50. E sem mais delongas, vamos ler a questão 47. A questão 47 é bem fácil, apesar dela ter um enunciado muito grande. E ela vai dizer o seguinte: o Círio de Nazaré, uma romaria que constitui uma das mais tradicionais festas religiosas brasileiras e que começou com os jesuítas nos séculos 17, é celebrada todos os anos no segundo domingo de outubro de Belém, desde 1793. O termo círio tem origem na palavra latina cereus, que significa vela grande. Outra festa, a festa da Chiquita, que acontece na véspera do Círio de Nazaré, começou em 1976 com o nome de Festa da Maria da Chiquita, reunindo diversos grupos de intelectuais, artistas, jornalistas, fotógrafos e curiosos. Com o passar dos anos, esse evento também passou a fazer parte do calendário de comemorações religiosas de Belém e no ano de 2004 foi registrada como parte da Festa de Nazaré. A festa da Chiquita passou a contar com a participação dos homossexuais. É um evento considerado por muitos como sendo a primeira parada gay do Brasil. O objeto de estudo sociológico e antropológico é um acontecimento cultural que revela a dimensão profana de uma festa religiosa. As formas elementares da vida religiosa constituem uma referência clássica para o estudo sociológico e antropológico de eventos culturais dessa natureza, que tratam da dicotomia entre o sagrado e o profano. Quem é o autor dessa obra? Ou seja, depois de uma grande contextualização, ela quer saber quem que escreveu a obra As Formas Elementares da Vida Religiosa, qual sociólogo escreveu o livro As Formas Elementares da Vida Religiosa. É uma questão muito fácil. Esse livro, As Formas Elementares da Vida Religiosa, foi escrito pelo sociólogo francês Émile Durkheim, um dos fundadores da sociologia. É muito básico, uma pessoa com qualquer nível mínimo de conhecimento de sociologia sabe que foi Émile Durkheim que escreveu As Formas Elementares da Vida Religiosa. Portanto, na questão 47, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 48. A questão 48 ela acabou sendo anulada, mas mesmo assim ela é uma questão muito boa, tá? E eu vou ler ela aqui. Ela também, como as outras questões, ela traz lacunas, é um texto que traz lacunas e você tem que preencher as lacunas corretamente. Então vamos lá. Os movimentos sociais não são novidades históricas, mas são os anos 60 do século passado que através do que? O que aconteceu nos anos 60 do século passado? Foi através do feminismo, tá? E de outros movimentos contra a discriminação e a subordinação de determinados grupos como os homossexuais. Ou seja, se foi do feminismo, você pode descaracterizar a alternativa C, que está falando de feminilidade, e a alternativa D, que está falando de feminilidade também. Essa questão acabou sendo anulada por uma coisa técnica, porque ela está falando o seguinte: de determinados grupos, como os dos homossexuais, dos negros e de outras minorias. Ou seja, ele está falando de minorias no sentido geral, tanto raciais quanto sexuais, certo? Só que o termo minorias sociais ele fica descaracterizado aqui. Por quê? Porque sinaliza as profundas transformações culturais incorporadas agora no nosso dia. O desenvolvimento tecnológico e o avanço do domínio dos homens sobre a natureza, questões como a exclusão social, o aquecimento global, entre outras, colocaram novos problemas para a espécie humana e para o futuro do planeta, dando origem a novos movimentos, entre os quais os movimentos ambientais. Então, se você tem aqui, em suas diferentes correntes, que os movimentos ambientais são diferentes correntes. Então, nesse ponto aqui, qual que seria teoricamente a alternativa correta? A alternativa E.
certo? Só que aqui ele não aceita minorias sociais, ele aceita minorias apenas no seu sentido geral, porque ele está falando de minorias muito mais do que de minorias sociais. Portanto, no caso, a questão 48, a que estaria mais correta é a letra E. Porém, né, a banca decidiu anulá-la e essa questão ela foi anulada, certo? Vamos agora à questão 49. A questão 49, mais uma vez, ela tenta confundir o candidato, porque ela mais uma vez fala de você colocar a alternativa que está incorreta. Vamos ler. A respeito do processo de trabalho e produção social, assinale a alternativa incorreta. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer que o Fordismo junto com o Taylorismo, como processo de trabalho, predominou na grande indústria capitalista no século passado. Essa alternativa está correta, certo? Portanto, nós não devemos assinalá-la. O grande modelo de produção do século passado, no caso, o século XX, foi o modelo fordista e o modelo taylorista. Houve o modelo toyotista, que posteriormente, já após a Segunda Guerra Mundial, ele tomou monta, mas o grande modelo, que inclusive foi imitado pela União Soviética, olha que incoerência, né? A União Soviética imitou esse modelo no seu processo de revolução industrial após 1917, certo? Esse modelo ele era muito perfeito para a época. É óbvio que hoje ele é um modelo superado, tá? Em linhas gerais superado na sua totalidade, na sua plenitude, certo? Portanto, a alternativa A está correta, então nós não devemos assinalá-las. Vamos ler a alternativa B. A alternativa B vai dizer que nas duas últimas décadas do século XX houve um grande salto tecnológico com a automação, a robótica e a microeletrônica invadindo o universo fabril, inserindo-se e desenvolvendo-se nas relações de trabalho e de produção do capital. Essa alternativa está correta. Nas duas últimas décadas do século XX, houve um salto na questão da automação, da robótica, da questão da informática, ou seja, você teve um avanço tecnológico sem precedentes na história da humanidade até aquele momento. Nós estamos falando de 43 anos, certo? Se nós formos comparados com hoje. Mas ele está fazendo um recorte cronológico das duas últimas décadas do século XX. Sendo assim, na questão 49, a alternativa B está correta, então nós não devemos assinalá-las. Vamos ler a alternativa C. A alternativa C vai dizer que, no novo cenário das últimas décadas do século XX, o Fordismo e o Taylorismo deixaram de ser os únicos processos produtivos e se mesclaram com outros processos, o neofordismo, o neotaylorismo e o pós-fordismo. Correto? Nas últimas décadas do século XX, que é na esteira desse processo que está falando aqui em cima, começaram a falar de pós-fordismo, ou neofordismo, neotaylorismo, começaram a falar de toyotismo, dentre outros modelos de produção, formas de produção conhecidas na história da humanidade. Portanto, a alternativa C está correta, então nós não devemos assinalá-la. E a alternativa D vai dizer os novos processos de trabalho das últimas décadas do século passado emergem e a produção em série e de massa são intensificados pela flexibilização da produção. Tome muito cuidado com essa alternativa, tá? É aqui que está tornando a alternativa incorreta. Certo, vamos lá. Os novos processos de trabalho das últimas décadas do século passado emergem e a produção em série e de massa são intensificados, mas não são intensificados pela flexibilização da produção. Muito pelo contrário, a produção se tornou mais rígida, mais tecnológica e o ser humano passou a ter um trabalho mais estrafante. Certo? Portanto, a alternativa D está incorreta. Sendo assim, é essa que nós devemos assinalar como a correta. E vamos ler aí para descartá-la. O toyotismo penetra, mescla ou mesmo substitui o padrão fordista dominante que tinha se consolidado ao longo do século XX. Correto. O padrão toyotista japonês, que foi criado lá na fábrica da Toyota japonesa, ele é um modelo que preza pela rapidez, é um modelo que preza por uma rígida divisão do trabalho e por uma produção apenas por demanda, certo? E ela se consolidou nos últimos
nas últimas décadas do século XX, sobretudo nas primeiras décadas do século XXI, também esse modelo toyotista. Por quê? Porque hoje em dia você pode produzir mais rápido por conta das tecnologias. Então você não precisa ter um estoque de carros, por exemplo. Você pode produzir vários carros em poucas horas. Então, quando deu a demanda, você produz o carro. E aí, esse carro já fica pronto muito rápido, algo que era muito mais difícil no começo do século XX, quando emergiu os modelos Fordista e Taylorista, certo? Portanto, na questão 49, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 50, também a última questão do nosso vídeo, da nossa série, e que também apela aos mais desavisados, em que fala da alternativa incorreta. Vamos lá, alternativa 50, a questão 50 vai falar o seguinte: a respeito do complexo fenômeno da globalização, assinale a alternativa incorreta. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer que a globalização é um fenômeno que teve início ainda na época das grandes navegações e com o mercantilismo. Correto? A globalização ela é um fenômeno extremamente complexo que se intensificou nas últimas décadas do século XX e nas primeiras duas décadas do século XXI. Isso está correto. Porém, alguns autores falam que a globalização não é um fenômeno recente, ela é um fenômeno muito mais antigo, em que ela teve início ali com as grandes navegações. Sim, as expansões marítimas comerciais dos séculos XV e sobretudo do século XVI, e a imersão do mercantilismo que obrigou as potências europeias ou os países europeus da época a expandir mercados e a buscar matérias-primas em outros locais, dentre os quais na América, na África e na Ásia, certo? Portanto, a alternativa A ela está correta, sendo assim nós não devemos assinalá-la. A alternativa B vai dizer que a globalização é um fenômeno que intensificou no século XIX com as descobertas científicas e com a Revolução Industrial. A globalização ela se intensificou sim com as descobertas científicas, se intensificou sim com a Revolução Industrial. O mundo ele vai se globalizando aos poucos, mas é um processo que nunca teve marcha atrás. Ele sempre foi um processo para frente, certo? Então, é correto a alternativa B, sendo assim nós não devemos assinalá-las. E a alternativa C vai dizer que a globalização é um fenômeno que muitos estudiosos analisam como sendo resultado da Segunda Grande Guerra e da Revolução Tecnológica. Também está correta, né? Muitos estudiosos porque há uma divergência muito grande no tocante ao conceito de globalização. Alguns historiadores veem que a globalização é muito mais antiga, outros estudiosos, historiadores, analisam como um fenômeno da Revolução Industrial, já outros da Segunda Guerra Mundial, atrelando a Revolução Tecnológica, mas o consenso entre eles é que a globalização nunca deu para trás, ela sempre foi para frente, ela sempre se intensificou, ela nunca diminuiu, ela sempre aumentou. Certo? Portanto, a alternativa C está correta, sendo assim nós não devemos assinalá-las. A alternativa D vai dizer que a globalização é um fenômeno que expandiu mercados e a concorrência capitalista interligando as mais diferentes regiões afastadas do mundo. Correto? A globalização ela expandiu mercados, ela ampliou a concorrência. Veja agora, nós estamos vivendo num mundo tão globalizado, veja o que está acontecendo com a Shein, por exemplo, com aquela marca chinesa, a tentativa do governo brasileiro de barrar a expansão. Você pode comprar uma roupa de Hong Kong, você pode comprar uma roupa chinesa e ela em 2 semanas ela chega na sua casa, ou seja, isso é um fenômeno da interligação dos mercados, é um fenômeno típico da globalização. Sendo assim, a alternativa D está correta, portanto, nós não devemos assinalá-la. E a alternativa E vai dizer a globalização é um fenômeno que abrange apenas os aspectos financeiros e econômicos das relações capitalistas, negligenciando aspectos culturais e políticos. É aqui que está o erro, aqui que está equivocado. A globalização é um processo extremamente amplo, ela não se restringe ao aspecto financeiro. A globalização também compreende aspectos culturais, aspectos políticos, ela é serviço completo, certo? A globalização não é só um processo econômico. Eu sei que tem linhas marxistas que fazem o reducionismo econômico dos fenômenos que são complexos, mas ela também tem o seu aspecto cultural e o seu aspecto científico. Sendo assim, na questão 50, a alternativa correta é a letra E. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Até mais.